Estamos online. E- Então, boa noite a todos e a todas. É uma alegria enorme estar recebendo aqui nossas queridas Belle Bertalha e Juliana Gato. Estamos esperando a Patrícia Gato, que é a mãe de Juliana, para participar e contar dessas andanças entre Brasil e Uruguai, essas relações transitórias. Então, nossas amigas estão aqui e nós vamos conversar com elas sem muitas delongas. Vamos lá. Sejam bem-vindas sempre. Boa noite, muito obrigada, Luiz, pelo convite. Bem feliz de falar disso, de lembrar um pouco dessas caminhadas. E obrigada também, a gente teve a sorte de conhecer, né, lá no Cariri e manter essas relações aí pela internet. E agora estamos aqui. Sim, boa noite, obrigada pelo convite. E é isso aí, a gente está tendo um probleminha com a conexão ali da mãe, mas também qualquer coisa, se a mãe entrar na tela, a gente vai já puxando ela para a conversa. E eu acho que, será que o áudio está indo? Está indo bem? O áudio está ótimo. Eu vou deixar vocês tá. na tela e vocês fiquem à vontade para conversar e falar do que vocês acharem melhor assim de início, para falar das afecções de vocês, as sensações percebidas, concebidas nessas viagens, como essas sensações, essas afecções, esses afetos se superporam, se fundiram e se transformaram em canções, em letras de música, em poesia, em artes plásticas. Vamos torcer para a Patrícia entrar. Né? Sim. Entrar. Beleza. Sejam bem-vindas, queridas. Obrigada. Então, a mãe não conseguiu entrar aqui, né? Mas a gente, com ela, que eu tive a primeira experiência de pegar a estrada mesmo, viajar, conhecer um outro país, um outro idioma, e foi através do incentivo dela, assim. A gente pegou uma Kombi, fomos ela e as minhas irmãs, fomos viajar, pegar a estrada. E aí a gente levou acho que uns dias, assim, acho que 2 dias para chegar. A gente foi diretão mesmo, levamos um colchão, comemos umas gororoba lá e fomos se virando. Foi uma viagem o objetivo estava bem traçado, né? Que era revisitar a irmã dela, né? Minha tia Mônica e família de lá, né? Pude conhecer meus primos, minhas primas, né? As primas por parte da família dela também, primos, tia. Então foi bem especial assim essa parte de conhecer uma parte da família de lá, né? E chegando lá, a gente pôde ter uma experiência muito incrível, que foi ela contar as histórias, os lugares que ela passou, e reviver todas as emoções, né? Então ela mostrou algumas regiões que ela brincava quando era criança, quando ela pescava com o pai, mostrou toda essa parte afetiva de infância que ela sempre conta que foi uma infância muito bem aproveitada, né? É uma das melhores lembranças que ela tem, geralmente quando ela conta assim, que a melhor fase da vida foi a infância. Tipo, eles cresceram numa rua tranquila, andavam de bicicleta. E aí foi isso assim, a gente pôde ter uma relação assim de poder ver ela na terra dela, revivendo toda a emoção. De repente ela já estava falando espanhol com a gente já não entendia nada. E aí a gente falava, pô, mãe, fala em português. Ah, já não sei mais agora. Foi toda uma emoção, assim, para ela, sabe? Para nós, assim. Porque ela sempre contava as histórias, né? Então, pra gente foi bem especial. E em relação, assim, a vivência em casa, assim, tinha costumes, tipo, que nem a gente vai na casa da avó da Ju, né, que é uruguaia também, e aí rola uns rangos, assim, bem diferenciados que a gente não come no Brasil, geralmente, como tortichas, essas Sim. coisas, né? Eu acho que... Tipo, acho que é uma coisa bem presente, a culinária vem junto, assim, dá uma misturada. Tem coisas familiares que eu só sei conseguir comparar de diferenças, de perceber que é uma coisa cultural, que veio da minha mãe, né? Uma coisa mais uruguaia, num país frio. Apesar de que no sul também tem muito frio, né? Então tem muita coisa que vai se misturando, né? Um pouco essa cultura, assim. Mas acho que essa coisa de ser bem família, né? A mãe é muito família.
sempre tentou dar muito amor para os filhos, muita atenção, então a gente cresceu assim nessa realidade, né? Ju, tem a Denusa Castelã, tá dando um oiê. Denusa irmã. Castelhã. Olha aqui, a Denusa é minha irmã Olha que beleza. gêmea, ela que viajou aí com a gente também para o Uruguai, a Dê foi com a gente, se jogou na loucura. Se Olha, jogou na Kombi. me diga uma coisa assim, porque nós passamos um filme, Artigas, tivemos probleminhas também com som e vamos retomar, da Elaine Tavares e o Antônio Martins, que é um amigo nosso, está sempre aqui no canal. Eles foram para o Uruguai e fizeram um filme sobre Artigas, sobre a história de Artigas. Muito emocionante. E eles falaram que ali no sul, ali na fronteira, ali Brasil, Uruguai, Rio Grande do Sul, ali Argentina, ali tem um convívio daquele povo, que eles formam um outro povo, entende? Ali um convívio daquela cultura da região da Plata, ali, que é muito bacana. Então, assim, essa questão da culinária, da música, do convívio, é algo que nós não conhecemos. Nós moramos aqui no Brasil, moramos na América Latina, mas é algo que nós não conhecemos. E vocês, enquanto artistas, enquanto que conhecem a estrada, andam na estrada e compõem, a sua mãe é artista, faz artes plásticas, vocês trazem, né, essas experimentações. Isso é que é interessante, né, nessas falas esquivas. Porque nós queremos justamente conectar os continentes latino-americano, africano, esses povos todos que têm a falar e ensinar para nós. Então, não sei como é que vocês podem dizer. Uma perspectiva que foi bem interessante, assim, né, da minha mãe, ela é uma pessoa, assim, mais do Uruguai, ela é uma pessoa mais urbana, né, ela veio de Montevidéu, grande capital, então, assim, lá, né, os estudantes já têm incentivo à cultura bem forte desde a infância, então ela já, desde criança, teve acesso à música, à pintura, cursos de pintura, artes plásticas, né? Então, para ela, assim, na infância, ter acesso à arte foi uma coisa bem forte. Então, para a gente, aí ela veio para cá, né, com toda a bagagem dela, e quando ela teve os filhos, né, que são 5 filhos, né, nós somos em 5, ela, a primeira coisa foi isso, sabe? O nosso desenvolvimento enquanto ser humano foi em ganhar caminhos, ela que nos proporcionou os primeiros contatos e interesse com a arte, né? Ela sempre jogou a gente para fazer os cursos, oficinas, tudo o máximo que a gente podia ter para aproveitar de conhecimento na arte, ela nos incentivou. Então, isso foi uma coisa forte dela, da vivência que ela teve de lá, que foi de ter acesso à cultura, nessa parte de conhecimento mesmo, da arte, da pintura. Então, ela sempre passou para a gente isso, assim, essa vida como um caminho possível. Então, para a gente, para cada filho, isso se deu de maneiras diferentes, né? Então, assim, meu irmão, na parte da música, ele foi mais para a parte da música brasileira, né? Ele foi estudar música já desde pequeno também. A minha irmã gêmea foi estudar música erudita, né? E hoje ela está em experimentações com algumas coisas mais eletrônicas, umas experimentações instrumentais puxado para o contemporâneo. E eu, assim, tô fazendo a parte da música, que é o projeto da Libela Inverso, que é com a Belly. E nós temos músicas autorais que a gente chama de gênero música nômade, né? Que aí é onde a gente traz a conexão com os lugares que a gente passa e a sonoridade baseada em culturas que a gente acaba absorvendo, né? Não assim propriamente trazendo a raiz daquela cultura, mas como quem passa por aqueles lugares e tenta trazer esses elementos de música, elementos culturais na nossa música. Mas principalmente com relação ao Uruguai, a minha relação com o Uruguai não foi da vivência que eu tenho com a Belle, por exemplo, que é viajar, ficar ali por mais tempo, desfrutando mais da cultura e tal. Então, assim, ali foi uma relação mais familiar mesmo, de ir lá e resgatar, conhecer as pessoas que eu não conhecia, né? Foi essa a relação que eu tive. Mas a Belle já tem muito mais história, né? Ela já foi viajar numa outra situação, numa outra realidade, né? Que foi ela sozinha, ela foi com o meu irmão, né? Tem toda uma outra história. O interessante também é perceber que nessas relações transitórias, né? Tu não foi até lá, mas tu
a tua mãe estava o tempo todo contigo, né? Carregando essa cultura. Então, acho legal, assim, algumas coisas que eu observei indo para lá, porque, assim, a primeira viagem que eu fui para o Uruguai também foi com meus pais. Não foi nessa vida louca, assim, mais nômade, né? Meus pais, eu nasci numa família bem tradicional e tal, e aí chegou uma época que tinha mais umas condições financeiras, que eles compraram um carro, e aí no fim do ano, assim, deu a louca e a possibilidade, né, o privilégio de poder ir para lá. A gente foi muito rápido, assim, 3 dias, acho que foi de Blumenau, Santa Catarina, e fomos indo, assim, também, na loucuragem, foi toda a minha família, né, nuclear ali, toda... E foi muito emocionante, eu acho que tinha 16 ou 14 anos, eu não lembro agora direito a idade. Eu sei que eu cheguei em Rocha, e eu fiquei olhando parecia que tudo era lento, né? Que o tempo lá era outro, assim. Então eu comecei a olhar, parece que os pombos voavam mais devagar, tudo era lento, tudo era um outro tempo. E aí eu lembro até que eu falei, foi para a mãe, assim, um dia eu vou voltar para cá, assim. Eu me apaixonei muito, achei muito, fiquei com aquilo na cabeça, assim. Claro que, assim, a gente tentou, naquela inocência, né, de classe média, achando que está em ascensão, quer conhecer Punta del Este, né, e a gente não conseguiu ficar muitas horas em Punta del Este, porque o preço é exorbitante, né, então tem essa questão, assim, que Punta del Este é um lugar, assim, para gente muito rica mesmo, sim. É um lugar, assim, que vem gente de todos os lugares do mundo, e as próprias pessoas do Uruguai não conseguem desfrutar desse espaço turístico, né? Então, com os meus pais, a gente passou muito rápido e já logo voltou. E aí, quando eu tinha 21 anos, eu comecei a viajar com uma Kombi, 5 amigos, né? E entre essas pessoas, esses 5 amigos, estava o Matias, que é irmão da Ju, que foi o primeiro da família que eu conheci, né? Depois eu conheci... eu também conheci a Denusa de Vista, né? Mas foi ali que tu fez uma viagem foi mais... ali, daí ali a gente foi indo para o sul, na verdade, de Kombi, Rio Grande do Sul e tal, e aí chegou um certo momento que os 5 separaram. Os donos da Kombi, que era um casal, eles seguiram viagem subindo o Brasil, e nós 3, que era a Evelyn, a ex-companheira dele, do Matias, o Matias e eu, a gente seguiu para o Uruguai, né? E a gente chegou até Montevidéu, foi a primeira cidade que a gente parou foi ali na Santana do Livramento, e aí eu lembro de muita cúmbia, assim, sabe? E essa coisa da fronteira, porque as fronteiras sempre são esse território que não é nenhuma coisa nem a outra e forma outra coisa, né? E as fronteiras são muito interessantes por isso, porque também tem essa zona, assim, que as leis também não são muito estabelecidas, então parece um território onde tudo é construído, né? Onde tudo pode ser feito ali naquele momento, assim, acho muito interessante. E de Santana do Livramento a gente ficou um tempo, eu lembro que a casa que a gente ficou, a gente foi recebida por umas pessoas que tinham uns adolescentes, que eles tinham um grupo de cúmbia, né? Daí eles ficavam na frente da casa, assim, ensaiando e tal. E aí dali a gente seguiu até Montevidéu, e em Montevidéu a gente separou, né, a viagem. O Matias queria conhecer o pai biológico dele, que ele não conhecia, né, porque a tua mãe veio para o Brasil, estava grávida do Matias. E eu queria também seguir outro rumo e tal, queria viajar pelo interior do Uruguai de bicicleta, né, que eu não sabia andar de bicicleta direito, e ali eu aprendi mesmo. E aí eu segui de Montevidéu em direção a Rocha. E daí foi muito massa que eu passei meu aniversário em Puerto de los Botes, que é um lugar perto de La Paloma, que é mais conhecido, né? E é um parque, assim, tu chega nesse parque, ele era à beira de um rio, que é esse rio que esqueci, Laguna de Rocha, que é uma laguna, no caso. E esse parque tu pode acampar, tipo, é um parque público, daí tem várias mesas e tal, e eu fiquei ali um tempo, assim, dormindo ali de barraca nesse lugar. Aí eu cuidava de umas crianças, porque eu não tinha, Menina, só no instantinho. Se der para Sim. avisar para a Patrícia que ela precisa de conectar o microfone dela e a câmera, aceitar primeiro, antes de entrar, para ela poder entrar nas falas aqui, nas conversações. Vocês vão falando, vou tentar falar com ela aqui. Vocês podem continuar falando. Eu vou tentar, beleza. Viu?
Eu Tá estou bom. ansioso para ela entrar. Estou ansioso. Eu também, nossa, Ó, muito. Eu acho que é fundamental a presença da parte com aqui. certeza. Mais do que a mãe, nós. assim, a mãe, ela saiu nova, né, de Uruguai, mas ela desbravou aí também. Uma parte da história dela também foi como viajante, né? Então isso é bem massa, assim. Sim. Ela sempre incentivou a gente viajar, meu irmão, eu, todo mundo, assim, sempre incentivou a gente viver o sonho. Sempre foi uma coisa muito forte, assim. Vivam que vocês sintam bem, né? Então ela conheceu a Belle, conheceu a Belle na primeira viagem com meu irmão. E tinha sempre já uma grande afinidade, né? Bem especial, assim. Então, tomara que ela possa entrar aí também, entrar na conversa, vai ser bem legal. Boa noite para todo mundo que está Buenas aí. noches, Antônio. Bem-vindo. Às vezes ele nem fala espanhol, né? Só falou porque acha que a gente não, mas eu sou brasileira, amigo. Então, ele que gravou esse filme, Ah, Artigas no é? Uruguai. Ele Poxa, que tem uma boa massa. experiência lá do Uruguai. Então, Que muito lindo. amigo nosso. E eu falei com eles que vocês viriam. O Antônio é fantástico também, é viajante também, estradeiro. Olha. Boa noite. Então, daí eu contando aqui, né, que eu fiquei lá um tempo em Porto de los Botes e daí continuei de bike. E aí nessa que eu fui seguindo, encontrei uma família que estava na beira da ruta, né? E eu estava de bicicleta e essa família era uma família de artesãos. Eles estavam assim com várias lãs penduradas no meio da ruta, né? Da BR deles, no caso. E aí eu parei, assim, trocar uma ideia, e a menina, uma criança, me convidou para passar na casa deles, assim. E eu era muito jovem, sou ainda, né? Mas eu aceitei e eu fiquei muito tempo nessa família, fiquei um tempão. E é uma família muito querida, assim, até hoje eu conversei com uma das meninas que eu conheci. E essa família, eles tinham uma vida de fazendeiros, normal, assim, e eles, de repente, assim, sentiram que esse não era o caminho para eles, e eles venderam todos os gados, assim, a maioria dos gados, e começaram a viver outra vida, segundo com o calendário maia, assim. Então, foi uma experiência muito, muito marcante para mim, porque eu estava iniciando uma viagem sozinha, de bicicleta, e eles trocavam muita ideia. Então, lá dentro da casa deles, a gente tinha que andar descalça, né? Não podia ter tecnologias assim além do fogo. O fogo era a única tecnologia, digamos assim, tecido também tal, mas não tinha energia elétrica, né? E aí eles produziam o próprio queijo da vaquinha, no caso, e eles também faziam as lãs que eles teciam. E homem tecia, mulher tecia, na família toda, assim. E aí também eles tiraram os filhos da escola, né, num processo de tentar educar em casa, assim, e tudo se dava de acordo com o calendário maia. Então, por exemplo, assim, quem cozinhava na semana era de acordo com quem era daquele Kim Maia, no caso, né? E eu fiquei um tempo ali, eu não tinha grana, mas a felicidade deles era eu ficar tocando violão e cantando o dia inteiro, era o que eles queriam, porque como eles não tinham mais acesso à televisão e rádio, que eles decidiram, eles sentiam muita falta de música, de arte, assim, e eles falavam muito das novelas brasileiras, inclusive elas falavam bem, entendiam muito bem em português, por conta dessa conexão da novela e para lá, sabe? O que eu sinto, que eu senti no Uruguai, é que eles conhecem muito mais a nossa cultura do que a gente conhece a deles, assim, né? Por exemplo, assim, eu não sabia que eles comem muito trigo, é uma coisa assim muito. Eles fazem tudo de trigo, assim, é impressionante. E muita carne, né? Isso a gente até sabe, né? E no caso dessa família, não, que eles são vegetarianos, né? E também, assim, a coisa do choclo, né? Do milho, de fazer aquele guiço que eles fazem, que é arroz com milho, tudo misturado, assim. E algumas coisas assim, o chimarrão, eu já tomava chimarrão aqui no Brasil, e quando eu cheguei lá mesmo, era todo dia muito. E a coisa que eu achei interessante lá é que, principalmente em Montevidéu, cada um tem o seu chimarrão, né? É muito individual, assim, já a coisa do chimarrão. E já no interior é bem, bem mais compartilhado as coisas. E eu senti uma diferença exorbitante entre Montevidéu e o interior. Em Montevidéu, as pessoas, eu senti muito essa coisa de capital, né? Que as pessoas têm medo, são mais arredias, são desconfiadas, né? E no interior, elas são mais abertas nesse sentido, assim,
de conversar e trocar uma ideia, de chamar para casa, né? E eu passei muito tempo ali nesse lugar que chama Balneário de Atlântica, que é entre Cabo Polônio, que é uma zona bem turística, onde tem os leões marinhos e tal, e também La Pedreira, que é onde acontece um carnaval, os carnavais de lá, um deles é bem famoso aí em La Pedreira, né? E aí é isso, né, gente? Daí eu fiquei ali, depois de um tempinho eu mudei para o vizinho deles, que eu comecei a trabalhar numa construção, porque essa zona de Rocha, ela é bem, digamos assim, ela tem um turismo mais alternativo. Punta del Este é aquela zona assim que classe média não vai, assim, é mais uma classe média alta, né? Os próprios uruguaios não frequentam. E nesse lugar, na Puerto de los Botes, por exemplo, muita gente do Uruguai vai para esse lugar, então é um lugar mais acessível para todos, mais regional e tal. E Rocha também, Rocha vai muito brasileiros, a gente tudo, mas é um lugar que é um pouco mais em conta para poder passar, né, os veraneios e tal. Eu vendia livro na época e eu aprendi a fazer uns artesanatos com as crianças, porque as crianças lá aprendem artesanato na escola. E hoje, conversando com essa amiga dessa família, ela contou que a filha dela está indo para a escola e que eles compraram um painel solar, então eles voltaram a ouvir música, eles estão andando calçados agora, antes eles andavam descalços, né? E que a filha dela e todas as crianças que vão para a escola, elas recebem um tablet e um computador, né? Para os seus estudos, assim. Então, tem algumas coisas assim, que eu acho muito interessante, que é esse investimento na educação e tudo mais. Mas, claro que se trata de um país com 3 milhões de habitantes, né, se eu não me equivoco. Então, é bem mais tranquilo, talvez, de lidar. Não sei, né, se é só isso. E... Assim, vocês andaram pelo Uruguai e vocês viram a diferença das populações, né? Você tem os espanhóis, os italianos, você tem os índios, charruas, né? A Juliana falou que a mãe dela tem essa etnia, essa ancestralidade charrua. E também você tem o povo negro também, né? Você tem Candombe, né? Uma população africana também, né? E isso contribui para a música deles, que certamente afetou a música de vocês. Vocês trouxeram esses componentes. Assim, como é que vocês percebem essa mistura, essa miscigenação dessas etnias, dessas populações vindo de outros continentes, os indígenas, os africanos, os europeus? Como é que isso tocou vocês? Qual é a percepção de vocês em relação ao que nós vivemos no Brasil, o massacre dos indígenas, dos africanos, de todos aqueles que são diferentes? E onde é que vocês se sentiram mais estrangeiras? No Uruguai ou no próprio Brasil? O que eu percebi, assim, né? Já faz muito tempo que eu passei por lá, né? 2011, depois eu voltei também mais uma vez. Mas que na região metropolitana, assim, os indígenas, eu acredito que eles foram bastante dizimados. Então, o que a gente percebe, né, o candombe, ele é muito forte, tanto que todo dia a galera sai tocar candombe lá, né, que é a questão africana, que é bem presente na música e tal. Mas eu penso, parece estar um pouco escasso, assim, que não tem muito acesso. Eu acredito que as pessoas indígenas devem estar muito presentes no interior. E a música Soledad, por exemplo, né, que foi uma composição para uma senhora chamada Soledad, uma moradora de rua que eu encontrei em Montevidéu, ela era assim com traços indígenas e ela dizia que queria voltar para o interior, né? E ela vivia nessa capital, né? Nesse redemoinho do fluxo de tudo, onde tudo é mais rápido, onde tudo é muito... Então ela vivia nesse saudosismo, nessa nostalgia de querer voltar para aquele lugar mais tranquilo, né? E sobre o massacre, né? Assim, sobre se sentir estrangeira. Foram várias perguntas, né? Sobre se sentir estrangeira. Eu acho que isso é um sentimento assim que ele perpassa, né? Às vezes a gente está na própria cidade que a gente nasce e a gente se sente estrangeira, né? Porque o se sentir estrangeira também tem muito a ver com o olhar que a gente está colocando sobre aquilo, né? Como que a gente está nesse lugar?
como se fosse tudo a primeira vez, talvez, né? Tentando observar muito. E Então, também vejo trabalhando bastante essa coisa da adaptação, né? A minha mãe, ela veio de um país para o outro. Então, assim, como que chega, né, num outro país? Né? Ela sempre foi uma pessoa que chegou, assim, com muito respeito, assim. Ela sempre veio sempre uma humildade, sabe? Sempre foi um ser, assim, muito simples. Nunca foi uma pessoa de muito luxo, de querer muitos bens materiais. Ela sempre foi uma pessoa que se jogou para a vida. Então, assim, eu percebi por ela, enquanto quem estava, né, não estava assim no seu habitat natural, o quanto ela, apesar de ter todo o respeito, né, com o local, ela também sempre trouxe o seu ponto de vista para a gente. Nós, enquanto mulheres, filhas ali mais presentes em casa, meu irmão ele saiu já também com 18 anos, já saiu e tal. E a gente ficou ali. A vivência que a gente teve foi muito especial, assim. Mesmo o meu irmão convivendo com mulheres, também teve uma boa educação, assim, sabe? Foi uma educação assim com suas dificuldades, né? Mas eu acho que o valor das coisas, eu acho que a adaptação em como é que se diz? Minimizar a sua bagagem, né? Ela teve muito essa coisa. Ela primeiro saiu do Uruguai, foi para o Rio Grande do Sul, aí do Rio Grande do Sul foi para Blumenau, que já era uma grande cidade, daí de Blumenau ela foi para Florianópolis, e aí de Florianópolis voltou, foi para Ilhota, e ali a gente se criou numa cidade mais tranquila, né? E então, assim, agora ela ela está sempre foi. no Rio de Janeiro, né? E agora ela está no Rio de Janeiro. Mas ela sempre foi essa pessoa de ir a caminho do que pode ser proveitoso para a vida, né? Ela sempre foi assim. Ela bota uma coisa na cabeça, ela vai lá e faz, ela vive aquela realidade, se joga, se entrega. Então, ela sempre foi essa pessoa. E para mim, mesmo e vivenciando ela com essa coisa do sotaque, né? A gente crescendo na escola e falando para ela, mãe, essa palavra mientra é parecida com a enquanto isso, mientra aquilo. Então a gente foi assim, muito assim, brincando com essa. Sempre se Por divertindo supuesto. com esse misto de idioma e falando com ela o que a gente aprendia. Então, assim, era muito legal. Enfim, ela sempre foi uma pessoa muito leve nesse sentido, assim, de botar um objetivo e seguir. E hoje ela está no Rio de Janeiro, eu estou aqui no Paraná, tem uma irmã minha que está na Argentina, tem a minha outra irmã que está em Curitiba, eu estou em Antonina, Denos em Curitiba, a minha irmã em Blumenau e meu outro irmão no Rio de Janeiro também, em Búzios, ele é músico também. Então é uma galera assim que se espalhou, né? A nossa família assim tá um pouco num canto lá e vez ou outra a gente se encontra, Tu né? sabia que tem uma piada no Uruguai que eles falam assim que o que mais tem no mundo é o Uruguai espalhado e não no Uruguai. Olha só, né? Então, assim, ela sempre foi uma pessoa muito amiga. Onde ela chega, ela faz muita amizade. Então, assim, a bagagem espiritual que ela tem, assim, é uma relação muito forte. Ela tem a coisa do espiritual muito forte. Ela sempre foi uma pessoa de precisar trabalhar essa parte espiritual. Nunca foi uma pessoa que não buscasse esse tipo de conexão, por exemplo, né? Então, isso foi sempre marcante na vida dela, assim, um ser, assim, muito afetivo. E, né? Eu queria só Era compartilhar isso. uma coisa que falando nessa questão afro, né? E tu falou disso. Lá em Rocha, eu nunca tinha ido num 2 de fevereiro aqui no Brasil, na época ainda, porque eu nasci numa família católica, tradicional e tal, e eu já tinha, até fui na Umbanda, mas um 2 de fevereiro eu nunca tinha ido. E aí deu 2 de fevereiro, e lá no Uruguai, né, nessa região Rocha, eu conheci uma umbandista. E aí eu fui no dia 2 de fevereiro, até encontrei as fotos hoje. E eles cantavam em português, gente, os hinos assim da Umbanda, né? Toda a questão, eu fiquei impressionada com isso, assim, como que a nossa cultura ela foi tão forte para lá, sabe? E às vezes o que eu sinto é isso, que a gente não se abre tanto, me parece, né? Talvez seja bem equivocado o que eu estou dizendo, que o Brasil também é muito grande, então é difícil. Mas me parece que a gente não se abre tanto para ouvir as músicas que estão ao nosso redor, sabe?
a gente prefere ouvir música dos Estados Unidos, ou, né, o que... Não é que a gente prefere também, é que colocam assim pra gente... É embutido, né? No rádio foi embutido. Do que ouvir uma música paraguaia, ouvir uma música boliviana, ouvir uma música do Uruguai, né? Consumir esse som que é feito aqui ao nosso redor, né? E viajando, a gente acaba conhecendo muitos artistas argentinos, né? E eles conhecem, eles ficam citando vários músicos, às vezes que a gente nem conhece do Brasil. Sim. E é através deles que a gente acaba conhecendo a música de lá. Isso, através dessas pessoas, os viajeros que vêm para cá, os nossos amigos que vêm e trazem para a gente, vocês conhecem esse artista de lá? Olha, não conhecia, nunca ouvimos falar. Ou estando, né, no país também, porque aí a gente escuta a rádio de lá, a gente tenta ver o que as pessoas estão citando e, enfim, a ideia é que sempre tenta ficar nessa busca, né? Gostaria que elas dessem depoimento sobre a maconha no Uruguai, porque estive lá e não vi que a compra é livre para todos, apenas para uma classe média uruguaia. Então, sobre a maconha, o que eu tenho para dizer é que quando eu fui para lá, ela não era legalizada ainda, né? Mas eu cheguei a conhecer um pé de maconha bem grande, desse tamanho assim, plantadão, mais de um, na verdade, uma mini plantação na casa de uma pessoa, e eu vi que fumar na rua, as pessoas fumam, lá até no centrão de Montevidéu, na frente daquele Planalto, a galera fumava maconha, eu fiquei impressionada com isso. A forma como as pessoas já lidavam com a maconha, no sentido de não achar aquilo algo estranho, né? Não tornar aquilo como se fosse algo proibido, e sim como mais uma erva, assim. Eu senti isso, assim, sabe? Agora, quando eu voltei buscar um tempo atrás uma bicicleta lá, já estava legalizada, mas ainda não estava naqueles trâmites, estava ainda nos trâmites de legalizar e tal. Então, hoje, eu não sei como está isso. Eu ouvi falar até uma época que a Monsanto queria patentear a maconha fornecida pelo Estado, o que eu acho bem ruim, né? Mas é isso, assim. O que eu vejo é que rola isso, e inclusive tinha, na época que eu fui, era o Mujica, né? Que era presidente. E aí, muito se elogiava no Brasil, Mujica, e realmente é interessante e tudo mais, mas tinha o Snap, que era um Snap, né? Snap, que era uma sigla do governo de reestruturar toda a costa ali uruguaia, né? Para turismo e reflorestamento e coisas. E aí lá em Cabo Polônio tinha pichado, eu até tenho uma foto disso, Snap, Sistema Nacional Antipueblo, porque enquanto eu estava lá, muitas casas tinham sido derrubadas de pescadores, de pessoas que viviam, né, na beira da praia e que eram uruguaias. Então rola assim isso. A gente tem às vezes uma imagem muito romantizada do Uruguai, quando na verdade muitas pessoas estão sofrendo, né, por questões que às vezes acontecem aqui também. E acredito sim que deve rolar essa questão da maconha ser para uma parte da população, né? Até porque essa coisa da legalização também, ela vai tornar as coisas mais caras, vai tornar imposto, e tu vai ter que aí patentear uma semente patentear a semente do Estado, né? Então, eu acho que isso tudo é problemático, porque a semente tem que ser orgânica, ela tem que ser uma semente livre, né? E não patenteada. E é isso, acho que o direito de plantar as pessoas teriam que ter, mas eu não sei como é que tá isso, não faço ideia mesmo. Porque as pessoas que eu tenho contato de lá, elas não fumam ganja, né? Então, não sei dizer assim especificamente. Mas gostaria de saber também. E, bom, a mãe não conseguiu aqui conectar, ela tá tentando, né, pessoal? Se ela entrar aí, vamos fazer festa, mas por enquanto não tá conseguindo. Tá havendo problemas aí na conexão. Bom, vamos continuando aí. A gente podia fazer um som, né? Uma música da Soledad, de repente. Olha, se vocês permitirem, só uma colocação, porque nós temos esse canalzinho menor, intensivo, ele tem contato com os canais Conversações Filosóficas, do Caio Souto, que vocês já foram, sim, e o canal Agenciamentos Contemporâneos do nosso colega e querido Alex Jardim, né? Paulo Dias, Warley Kelber e Ademar Santos. Eles são professores lá na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, no norte de Minas.
O Caio está em São Paulo, mas o Caio é professor no Amapá, no Macapá. Caramba. Né? Vocês estão em Antonina. O Caio está em São Paulo agora. Eu estou em Juazeiro do Norte. E nesses canais, várias falas já aconteceram, várias conversações. O canal dos meninos, nossos colegas de Montes Claros, hoje terminou o primeiro Deleuze Guattari Latino América. Então, várias falas de uruguaios, colombianos, chilenos, argentinos, equatorianos. Tinha até um casal de italianos que trabalham no Equador. Né? Então, assim, nós estamos conectados com essas vozes que vêm dos continentes latino-americanos, né? E nós aqui no canal teremos falas também latino-americanas com vocês, outras vezes, claro, traremos a Patrícia, e em breve teremos, no dia 30, falas africanas, os nossos irmãos e irmãs de Angola. Né? Então, esse canal é mais ou menos assim, uma geofilosofia, uma geopolítica, e por isso que é muito importante vocês estarem aqui abrindo essa conexão com esses continentes, porque foi através do Guattari, do Deleuze, desses encontros que nós fizemos também, num campo bem aberto, num campo de amizade, de conexões, que nós nos conhecemos, e nós vamos levar isso para frente, faremos outras conexões, outros encontros, e ouviremos a música de vocês ecoarem. E o que é bacana é que na fala que você fez no canal do Caio, que vocês fizeram no canal do Caio, Conversações Filosóficas, que é um canal nosso, de todo mundo, como agenciamentos, falas esquivas, foi que tocaram charango, tocaram a música e tocaram charango. Aquilo foi tão lindo. O violão, a Júlia tocando violão e a Belle tocando charango. E aquilo me remeteu ao disco do Grupo Água, que eu conheci a partir de Milton Nascimento. Olha só, a partir da música popular brasileira de Milton Nascimento, que é um grande, né? E o Milton Nascimento, ele disse que quando ele começou a cantar, ele queria cantar como mulher, devir mulher, como diz o Guattari e Deleuze. Ele não queria cantar como os homens, queria cantar como mulher. Ele falou que queria cantar como Ângela Maria. Você vê os documentários dele. E ele que apresentou essa música latino-americana, o charango, Vitor Hara, Violeta Paz, Violeta Parra, o nosso querido Milton Nascimento, preto, africano, que trouxe esse continente para nós. As músicas deles trazem essa dicção, né, latino-americana. Então, como é que a filosofia, a arte, a ciência, tem o caso do Maturana, do Varela, a questão da autopoiesis, como é que a mídia hegemônica nos impede de ter contato com a beleza dos continentes, mas a filosofia, a arte, as andanças, os andarilhos, a poesia nos fazem estar junto com esse povo por vir. Sim. Tá? A arte é um fio condutor bem direto, né? Com essa vontade de descobrir e caminhar, assim. Pelo menos o viés artístico que fez a minha mãe ter essa cabeça aberta, assim. Ela tem a tia dela também é pintora e também viajou bastante, e o meu avô também, ele mora aqui em Barra Velha, Santa Catarina, também ele já teve uma caminhada na arte, na parte da fotografia, já trabalhou nessa área. Então, para nós sempre foi muito incentivado. A Belle estudou história, mas também sempre teve a música, né? A música, e sempre linkou a música, a história, a arte com a história. E assim foi os percursos, e eu acredito que todos esses caminhos, eles são muito proveitosos mesmo, assim, para essas conexões que a gente acaba tendo, o que é muito valioso, né? Porque se esperar do grande mercado, né? A gente não tem uma valorização da nossa cultura, tanto brasileira quanto latino-americana, né? Sim. Então eu vejo que não é só uma questão da gente não conhecer a arte dos nossos países vizinhos, mas sim também do nosso país brasileiro. Então, assim, se a gente for para o Nordeste, se a gente for para o Rio de Janeiro, a gente já vai ter um samba muito forte cotidianamente ali na feira, sabe? A galera tocando samba, roda uma galera e vivendo daquilo, sabe? E aí depois vai para o Nordeste, tem o maracatu, tem o coco, né? No Uruguai é presente o candombe, se sente, a Belle conheceu, percebeu.
Então, mesmo das histórias que a minha mãe contava também. Então, toda essa troca de caminho e relação afetiva e familiar, artística, também faz com que a gente possa ir conhecer-se e se fortalecer mesmo, né? Que essa rede possa se sentir forte mesmo. Eu acredito nesses encontros que a gente está fazendo, por exemplo, agora, é uma live, né? E as outras lives que está fazendo. Eu desejo que esse canal possa ir cada vez mais seguindo firmeza aí nos encontros. O Caio é um querido, a gente fez a live lá no canal Conversações Filosóficas, foi bem interessante também, bem legal. E ele está ativo também, o canal deu um crescimento assim enorme, né? E que esse canal possa ter visibilidade aí, você está trazendo muitos conteúdos legais, documentário, né? O cinema periférico latino-americano. Só admiração mesmo por essa galera que está aí tocando esse barco. Estamos todo mundo junto e forte. Fazer um som, então? Bora fazer um som, então. Essa música Soledad, a Belle fez, né? Inspirada naquela história que ela falou, da moradora de rua, Soledad. A letra, ela já se autoexplica também, então... Só que o interessante, né, falando nessas coisas, dessas relações latino-americanas, eu conheci a Soledad nessa viagem de 2011 para Montevidéu, só que eu fiquei com ela na minha cabeça, assim, fiquei com a pessoa dela, né, porque eu tava chovendo muito, enfim, daí eu fiquei abrigada no lugar da chuva junto com ela, e nessa conversa, e ela ficou na minha memória. Outro dia, ela estava na rua de novo, e a gente também estava na rua, né, como artistas de rua, e daí até apresentei ela para o Matias e para a Evelyn, e, enfim, ela ficou assim na minha cabeça, e eu fiquei pensando, um dia eu vou fazer uma música para ela, e daí só que eu fiz a música depois mais ou menos de alguns anos, depois de ter viajado para a Bolívia. Então essa música, ela tem uma letra que é de uma pessoa uruguaia, mas com um som com um pouco de pegada andina também. Só para explicar um pouco para vocês como a música Nômade, né? Ela se dá na nossa musicalidade, sonoridade, né? Sim, não tenho um vintém, ganho vida, porém, invento história. Onde? Aonde não tem. Foi na avenida principal da capital, embaixo de uma chuva de Natal. Lá estava ela a cantar, lá estava ela a somar, um número com outro, um número com outro, um número com outro, um número com outro. Escapei da chuva ao lado dela, me perdi em lá, sonrisa deixa. Usava um lenço na cabeça, usava de toda a sua beleza. Quase ninguém via, quase ninguém via, quase ninguém via, e quase ninguém via. Ai, 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 Soledad, ¿dónde estás? Ai, 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 Soledad. Soledad no es un sentimiento, es una persona con sentimientos de soledad poblada. O que é mais lindo Que a vida compartilhada. Era uma mulher de meia idade, do interior, veio pra cidade, disse que não quer ali ficar, disse que pro campo quer voltar.
Ela é da rua, ela é de lua. Naquele dia, 24 de dezembro, seu amigo também da rua trazia uma champanhe. Das sobras de Montevidéu, a alegria era tanta, como a chuva que vinha do céu, como a chuva, como a chuva, como a chuva que vinha do céu. Ai, 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 soledad, ¿dónde estás? Ai, 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 soledad. E de onde andará a soledad? À procura de um cobertor para dormir, Um abraço, amigo? uma lembrança, Uma fala esquiva? De onde andará a soledad? onde andar a soledad. Donde andará a soledad? Donde andará a soledad? Adentro de una misma. Maravilha! Uhul! Obra de arte latino-americana. Maravilha, maravilha. É isso aí, né? A dona Paty não apareceu, Então, não deu nós certo só aí a agradecemos. conexão. Olha, nós batemos um recorde hoje aqui de público. Chegamos a ter 6 assistindo. Já temos 4. Nós estamos começando a atrair a galera. Se Aí, ó. inscrevam no Sibem, canal, hein, pessoal? Sibem, lindas libélulas. Opa, esse povo aí do Ziben é muito bom. Jaqueline abraço, Lopes, gente. maravilhosa. Abraço demais. Valeu aí por estarem com a gente. Valeu, valeu. Sigam o Libélula Agradecidíssimo. Inverso. Sigam o canal do Luiz Manuel, Falas Esquivas. Tá sempre aí trazendo conteúdo novo. Esse canal vai crescer muito ainda, gente. É só o começo. Que bom, que bom. E faremos uma com a Patrícia Gato Castellano Lopes para mostrar a praia que ela desenhou e pintou, Nossa. aquela maravilha, né? As playas. Ela Pela tá no Rio de imanência. Janeiro agora, né? Agora ela tá lá nas praias duas, cariocas. Pela imanência. Sim. Jaqueline Lopes já escrita, então estamos conectados. Muito agradecido, queridas. Muito agradecido mesmo. Se eu colocar só aqui na tela também, eu me despedir de vocês. Pô, Luiz, aqui atrás prazer tem não te conhecer, hein? Lá do Cariri, do encontro do Gatarri, com os estudantes da filosofia, lá do pessoal da Universidade Federal de Fortaleza, UFF, né? do Ceará, lá. Não, é UFC. UFC. Isso. É tanta universidade. Cara, a gente tem muito carinho por esse momento que a gente viveu contigo. Vocês trouxeram a filosofia de uma maneira super artística, super interessante. Nos marcaram muito. A gente foi penetra dos grupos de estudo da ADA, ia nos grupos de estudo de esquizoanálise. Tinha alguns. A gente ia em todos lá. Ia em todos. E cada coisa que vocês soltam aí, a gente acompanha. E tu sabe como é que a gente chegou no grupo, na galera de filosofia? Porque a gente pegou uma carona do ônibus deles, de João Pessoa, e eles ajudaram a esconder a nossa cachorra no ônibus, e o motorista não viu. A gente chegou em Fortaleza, daí que ele viu a cachorrinha saindo. Que massa. Aí a amizade já ficou, porque a gente já nessa viagem já virou amiga da galera, e até hoje a gente conversa com algumas pessoas do curso de filosofia, já se formaram e tudo. Sim, até hoje. O laço foi bem bonito, foi assim, lindo, com o pessoal. Foi muito... E esperamos um dia a gente se reencontrar e fazer mais um movimento. Com certeza. Fazer parte de mais um movimento de vocês. Claro. Aí.
Querido, olha só, o Tony, que é o Antônio Martins, ele está dizendo que o candomblé, o tango e jazz, mas a milonga, a canção folclórica, parece uma versão mais rápida do tango, na minha opinião, é a música mais uruguaia que conheceu, né? Não sei se vocês concordam. E aí, só para dar um fechamento assim, mas semi-fechamento, que ele vai ficar sempre aberto para outros encontros, outras falas esquivas, nós fizemos Spinoza no sítio 1. Nós sentimos muito porque vocês não estavam lá, né? Para cantar, fazer todos aqueles movimentos que vocês fizeram. E nós vamos fazer o Spinoza 2 na pandemia e vamos querer a presença de vocês sempre lá. E vamos fazer esse movimento e, quem sabe, chamar a Patrícia também para ela comparecer, fazer umas oficinas de artes plásticas, de agrofloresta, de produção de hortas, de música. Vamos inventar, do que a gente criar. puder estar participando, só chamar aí, estamos aí. E o pessoal de Fortaleza do GEDEG vem, do GT Espinosa também, que o Espinosa, você sabe, ele falava português e espanhol, ele viveu aqui, a família dele teve que ir para Amsterdã, mas ele vivia na divisa de Portugal e Espanha. Então é um filósofo que tem mais a ver com a gente, né? Um filósofo que foi perseguido, é um filósofo que eu considero que ele é preto, que ele é LGBT, que ele é trans, que ele é diferente, que ele é tudo o que é, digamos assim, de potente, criativo. Ele é da favela, ele é da rua, ele é soledade, ele é tudo, ele é esse dever, esses afetos, e nós estamos